Olá pessoal, sou o professor Carlos, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa disciplina de Matemática Financeira. E nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de séries de pagamentos. E vamos focar na aula de número 6, no estudo da série uniforme de termos antecipados, né? Série uniforme de pagamento imediata antecipada, né? Aquilo que nós já conceituamos em aulas anteriores é aquela na qual você faz uma compra e o primeiro pagamento, né, aquele pagamento parcelado, o primeiro pagamento ocorre no momento da compra, né, na dita data zero, no momento zero em que é efetuada a compra. Então, uma definição aqui seriam as séries uniformes de pagamentos antecipadas, são aquelas em que o primeiro pagamento ocorre na data focal, na data zero, né? Esse tipo de sistema de pagamento é também chamado de sistema de pagamento com entrada, né? Então, aí aqui cabe uma pequena ressalva, pequena porém importante, né? Esse tipo de sistema aqui, de termos antecipados, é considerado um sistema de pagamento com entrada. Mas nem todo pagamento com entrada é considerado uma série de uniforme de termos antecipados, né? Nem todo pagamento com entrada eu posso dizer que é uma série antecipada. Só vai ser série antecipada quando o primeiro pagamento tiver o mesmo valor das demais parcelas. Por exemplo, você vai pagar 10 prestações de R$ 200 por um produto que você comprou. A primeira parcela é de R$ 200 e as outras 9 são de R$ 200. Aí, ok, é um sistema antecipado em que a primeira parcela de R$ 200, que é do mesmo valor das demais, está sendo efetuado na data zero, na data da compra. Agora você comprou um bem, deu R$ 500 de entrada e vai pagar mais 7 parcelas de R$ 200, você não está numa série antecipada. Você está numa série postecipada, porém você deu uma entrada. Pode parecer confuso, mas não é. Então, resumindo, se o primeiro pagamento, feito na data zero, na data da compra, for igual aos demais, é uma série antecipada, conhecida também como um sistema de pagamento com entrada. Agora, se a entrada que você está dando for diferente das demais parcelas, você não pode considerar como uma série antecipada. Ok? Então, isso frisa, faz aquela anotaçãozinha, passa o marca-texto verdinho para isso frisar e ficar bem definido para você. Então, algumas fórmulas que a gente vai utilizar aí para poder fazer o estudo, Uma das resoluções nossas sempre por meio de fórmula, das séries antecipadas. Então, o cálculo do valor presente de uma série antecipada é calculado por meio dessa formulinha, Valor presente é igual ao valor da prestação, que multiplica 1 mais taxa elevada ao prazo menos 1, dividido por 1 mais taxa elevada ao prazo menos 1, vezes a taxa. Tá? Então, só temos uma formulinha aí para cálculo de valor presente. Já para cálculo da prestação de uma série antecipada, nós temos 4 formulinhas. 2 que vão envolver valor presente e 2 que vão envolver valor futuro. Uma que envolve valor presente é essa. PMT é igual ao valor presente vezes taxa, dividido por 1 menos, abre parênteses, 1 mais taxa, fecha parênteses, elevado a menos n, tudo isso vezes 1 mais taxa. Ou você pode optar pela segunda fórmula, que seria PMT igual a PV, que multiplica 1 mais taxa elevado a prazo menos 1 vezes a taxa, tudo isso dividido por 1 mais taxa elevado a prazo menos 1. Qualquer uma das duas escolhas vão resultar na mesma informação final, no mesmo resultado final. Agora, se nós temos valor futuro, nós temos outras formulinhas para poder fazer o cálculo da prestação. Então, a primeira seria essa, valor futuro multiplica valor futuro que multiplica taxa que divide 1 mais taxa elevado ao prazo menos 1, tudo isso multiplicado por 1 dividido por 1 mais taxa. Ou ainda você pode optar por uma outra fórmula, que é PMT igual FV vezes I, valor futuro vezes taxa, dividido por 1 mais taxa elevado ao prazo menos 1, tudo isso vezes 1 mais taxa. Qualquer uma das duas também vai resultar no mesmo valor. Para o cálculo
de período, de prazo, nós temos uma única formulinha, que é essa daqui, né? N é igual a menos, pode ver que o menos também aparece na série postecipada, aparece aqui, porque o resultado dessa divisão desses dois logaritmos neperianos vai dar um resultado negativo. Como nós estamos falando em prazo, então a gente tem que inverter esse sinal, né, desse resultado para que a gente tenha aí um período positivo. Então é ln de 1 menos valor presente vezes taxa dividido por prestação que multiplica 1 mais taxa. Tudo isso dividido por ln de 1 mais taxa. A formulinha é grande, um pouquinho chata, mas na prática a gente consegue fazer com que ela fique simples no momento da execução. E do valor futuro nós temos uma única formulinha. Valor futuro é igual ao valor da prestação, né, PMT, que multiplica 1 mais taxa elevado ao prazo menos 1, tudo isso dividido pela taxa, e tudo isso vezes 1 mais taxa. Né? Aqui eu tenho uma multiplicação, né, de 3 termos. PMT, que vai multiplicar tudo que está dentro do colchete e que vai multiplicar 1 mais taxa. Né? Multiplicaçãozinha aí como se fosse uma multiplicação de 3 números. É tranquilinho. Vamos agora já direto para o nosso primeiro exemplo. Né? Vamos já colocar em prática aqui essas informações que a gente acabou de ver. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: determinar o valor à vista. Então, aqui está o que ele pede para a gente determinar. De uma série de 6 prestações, né, de 6 títulos, de R$20 mil. Vencíveis mensalmente, então eu preciso do quê? De 6 meses. Sendo a primeira no ato da compra. Se a primeira é no ato da compra, então caracteriza que é uma série antecipada. Sabendo que a taxa é de 5% ao mês. Então, o que o exercício pede para a gente calcular? O valor presente, o valor à vista de uma série, né, de 6 prestações. No passo 2, o que nós temos de informação? O prazo de 6 meses, porque são 6 prestações mensais. Né? Um valor da prestação de R$20 mil e a taxa de 5% ao mês. Lá no nosso passo 3, verificamos então, né, de fato, que o prazo e a taxa possuem unidades iguais. Né? Então, basta a gente ir para o próximo passo, que é selecionar a nossa formulinha e aplicar. Então, vamos ver como que vai ficar isso na prática. Então, quando a gente utiliza a fórmula, qual é a nossa regrinha que a gente vem utilizando? A gente recupera o passo 2 com as informações, né? E o passo 4, que é justamente o momento em que a gente vai substituir tudo que tem no passo 2 lá no passo 4. Então, substituindo as informações do passo 2 na nossa formulinha, como é que fica a nossa fórmula? PMT, 20 mil aqui, vezes 1 mais I, 1 mais taxa, 1 mais 0,05, lembrando, né, isso a gente já sabe que a taxa deve ser dividida por 100. Elevado a N, nosso prazo é 6, menos 1 da fórmula. Menos 1 está aqui. Dividido por 1 mais taxa, 1 mais 0,05, elevado a N menos 1, a 6 menos 1. Tudo isso vezes a taxa que é 0,05. Montadinha a nossa equação, basta pegar agora a calculadora e fazer os cálculos. Então, a gente vai começar com a resolução aqui do colchete, tá? Dos colchetes. Então, 1 Enter, 0,05 mais, e agora a gente vai elevar a 6, 6 eleva, e agora a gente vai subtrair 1. 1 menos. Então, a gente fez toda essa parte aqui do numerador da nossa fórmula. Agora, vamos fazer a parte do denominador. 1 Enter, 0,05 mais. Bom, 6 menos 1, para a gente até agilizar, 5, né? Então, eu já posso colocar direto. 5 eleva, 5y elevado a x. Depois, 0,05 vezes. E eu já coloquei o dividir, que é essa divisão aqui, ó. Então, nesse momento, nós resolvemos tudo que está dentro dos colchetes. E agora basta pegar aquele 20 mil que está fora e multiplicar.
20.000 vezes. Feito isso, na calculadora nós vamos ter no nosso visor o resultado de R$ 106.589,53. Né? Tranquilinho, talvez uma diferença que não é comum, né? Colocar a primeira informação em último lugar, como nós colocamos aqui, mas para isso a gente tem que conhecer a estrutura da equação, as operações matemáticas que envolvem a nossa equação, para saber o que eu devo colocar primeiro dentro da calculadora. Né? Porém, a maneira, né, nós sabemos que é a maneira um pouco mais simples de resolver, né, utilizando apenas o nosso teclado financeiro aqui. Né? Basicamente, o teclado financeiro aqui com essas teclinhas da primeira linha, né, já dão conta de um cálculo mais fácil. Então, quando eu vou fazer o uso do teclado financeiro, daquele cálculo mais fácil, o que a gente faz? A gente resgata o passo 1, que é justamente a informação que vai ser inserida por último na calculadora. E a gente resgata o passo 2, que são as informações que serão inseridas na calculadora em qualquer ordem. Aqui, qualquer ordem. Eu, por conveniência, eu costumo colocar na calculadora na ordem que eu extraio, mas apenas por comodidade minha. E lembrando, sendo repetitivo, né, para que você frise bem, que sempre que eu for utilizar PMT ou PV, eu tenho que utilizar o CHS aqui. Eu tenho que apertar a teclinha CHS. Tá? Mas aí a questão agora que pode surgir é, ok, eu tenho as informações que eu tenho que colocar na calculadora, a última é o PV, eu vou aqui na calculadora e colocar 6 no N, 20.000 CHS PMT, 5 no I e apertar o PV. Se eu fizer isso, eu estou fazendo exatamente igual o mesmo procedimento que eu fiz para resolver os cálculos de séries postecipadas. Então, eu estaria numa série postecipada. Então, o que eu tenho que fazer, de fato, para que eu calcule uma série antecipada? Né? E aí que vem o macetezinho. Para você considerar uma série antecipada, você tem que acionar o begin, ó, que está aqui embaixo da tecla número 7. O begin, traduzindo para o português, significa início. Né? Ou seja, a calculadora vai entender que o pagamento é feito no início da compra, no início do período, e não no final do período. Né? Ao contrário que o end, que está no 8, end é fim, né? Então, o pagamento ocorre no fim do período. O end ele não aparece no visor da calculadora, mas o begin aparece. Então, quando o begin não estiver aparecendo, é porque a calculadora está calculando em modo end. E quando o begin está no visor, é porque ela está calculando, né, em modo begin. Então, para acionar, como o begin é azul, eu sou obrigado a acionar a teclinha azul. Então, ó, eu aperto G e aperto a teclinha número 7. Ok? Feito isso, ó, begin lá no visor da calculadora. Se tem um begin, você já sabe que você está calculando uma série antecipada. Fez o cálculo, tudo mais. O próximo exercício, de repente, numa prova, é de série postecipada, não é antecipada. Aí você vai dar o G8 para tirar o begin da tela, senão ela vai calcular sempre numa série antecipada. Bom, já acionei o begin, já sei que é uma série antecipada e eu vou entrar com as informações agora. Aperto 6, né? Aperto N, 6, né? No visor da calculadora. Agora eu vou entrar com 20.000, o 2, o 0, o 0 de novo, o 0 pela terceira vez e aperto o 0 pela quarta vez. Como é PMT e eu não tenho PV, então é no PMT que eu vou entrar com o CHS. Então aperto CHS, né, e o PMT. Né? Então eu vou ter menos 20.000. A última informação é o 5, aciono o 5 e aperto a tecla I. Entrei com todas as informações, agora a última tecla que eu vou acionar é o PV, que justamente é a informação que nós estamos procurando. Né? Então, aperto o PV e vai aparecer no visor R$ 106.589,53, conforme visto anteriormente.
Tranquilo? Bem facinho, né? O procedimento é o mesmo, com a ressalva de acionar o G7, acionar o Begin, para a calculadora entender que o pagamento é feito no início do período e não no final. Legal? A gente vai ver mais alguns exemplos de série antecipada para dar uma reforçada no nosso estudo, né? Pelo menos mais uns 3 exemplos aí, para que a gente possa ir para o nosso depois para o nosso terceiro tema, que são as séries com carência. Mas no momento vamos nos concentrar aqui nas séries antecipadas. Tranquilo? Facinho, né? A gente se vê na próxima aula. Até lá!